Amém? E amém. Olha, Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía, nem entrava. Jericó estava completamente fechada. Por quê? Por causa dos israelitas. Ninguém saía, nem entrava. Sabe? Lá no Egito, um povo se multiplicou, o povo de Israel, descendência de Abraão, Isaque, Jacó, que teve o nome posteriormente mudado para Israel, porque ele lutou como um príncipe. Quem luta como um príncipe tem a história mudada. Falei disso agora de pouco com vocês, né? Só que eu usei um outro texto. Falei das estrelas, 1 aos Coríntios 15, 41. Um outro texto da Bíblia diz: o reino dos céus, ele é tomado na força. Não é que você tem que chegar aqui e brigar com a diaconisa, brigar com o diácono, brigar com o pastor. Vou pegar o pastor. Não, besteira. Não é disso que a Bíblia está falando. Eu vou brigar com aquela irmã lá, vou pegar aquela irmã para o cabelo e vou, em nome de Jesus, arrancar os cabelos dela na unha. Não é disso que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando que o reino dos céus, que representa a bênção, representa a vitória, representa favor, projeto, plano de Deus para a nossa vida, ele é tomado na base do esforço, na base do sacrifício. É aquilo que eu estava conversando com você agora há pouco. Onde nós temos que fazer a nossa parte. Jesus fez a parte dele. Ele morreu na cruz, que é um sacrifício maior do que esse. Ele morreu na cruz por nós. Agora, nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que nos esforçar. Nós temos que ir à luta, que trabalhar e fazer a nossa vez. Fazer a nossa parte. Então, o povo foi multiplicando lá no Egito, começou a dar confusão. Lá no Egito, aí o povo sai do Egito, debaixo do comando, da condução do Moisés. Moisés conduz o povo sai. E no meio do caminho, Deus fala para Moisés: Moisés, eu vou colocar esse povo todo que está aí junto com você num lugar bom, num lugar que é conhecido como terra que mana leite e mana mel. Com outras palavras, eu vou pôr esse povo na bênção. Eu tenho bênção para fazer na vida desse povo. Só que eu quero que você levante no meio desse povo todo 12 pessoas, 12 príncipes, 12 pessoas importantes no meio do povo, para ir dar uma olhada, ver como que é o lugar. E aí depois eles voltam e falam como que é a promessa que eu tenho feita para vocês. Levanta os 10, os 12. Junto desses 12 estão Josué e Calebe, e mais 10. 10 voltam chorando, 10 voltam reclamando, 10 voltam murmurando, 10 voltam simplesmente dizendo assim: é mesmo. Ser crente é joia, e receber as promessas de Deus é uma maravilha. Mas é difícil de viver a vida de crente, hein? Não é fácil você ser crente. Contemporaneizando é isso. É isso. Eles falam: não dá. Nós somos como gafanhotos aos nossos olhos, somos como gafanhoto perto deles. Eles são grandes, eles são fortes, são poderosos. Nós não temos chance. E o povo começa a ouvir aquela situação, e o povo começa a ficar desesperado.
Se você fizer a leitura de Números capítulo 13, Números capítulo 14, essa conversa que eu estou falando com você aqui de maneira tão resumida, ela está tudo lá. É só anotar e depois você lê Números 13, Números 14. Você vai ver que o povo ficou chateado, o povo ficou triste, o povo começou a chorar, o povo ficou desesperado. E aí a gente tira aqui mesmo na introdução, a gente tira um aprendizado. Num grupo de pessoas, há aquelas pessoas que acreditam no milagre e aquelas pessoas que não acreditam no milagre. 10 falaram, não dá, isso não é para nós não vamos conseguir, não vai dar certo. 2, o Josué e o Caleb falaram, vai dar certo, deixa para nós. Os nossos inimigos serão devorados como pão, nós vamos mastigar eles. Com outras palavras, eles não têm chance contra nós. Então, 2 acreditavam na resposta, acreditavam no milagre, acreditavam na bênção, Josué e o Caleb. 10 não acreditavam. Esses 10, eles conseguiram inflamar muita gente. E esses 10 ficaram para trás. Então, eu quero começar a minha conversa com você dizendo assim, num grupo de pessoas, há sempre aquela pessoa que acredita no milagre. E há sempre aquela pessoa que não acredita no milagre. Você vai escolher de que grupo de pessoa você vai fazer parte, irmão. Você vai escolher. Você vai tomar decisão na sua vida. Eu vou fazer parte do grupo de pessoa que acha bonito, que acha joia, que acha tudo legal, mas que não consegue acreditar que a bênção vai chegar. Ou você vai dizer, eu vou fazer parte daquele grupo de pessoas que quando o pastor chama para frente, eu estou pronto para ir. Quando o pastor levanta um papel na mão, eu estou pronto para pegar. Quando o pastor ele pensa em falar, eu já estou lá, nem sei o que ele vai falar, mas eu já estou lá, porque eu tenho certeza que Deus tem alguma coisa para fazer na minha vida através da vida dele. É você que vai escolher, irmão. É você que vai decidir. Eu não decido por você. Eu tenho de Deus a oportunidade de conversar com você. E eu tenho a felicidade de ter a sua atenção. Então você me dá a sua atenção e eu me sinto honrado por isso. E eu me esforço para entregar para você tudo que Deus enche o meu coração. Então tem muita coisa boa para acontecer na sua vida. Essa é uma promessa. Ao mesmo tempo que tem muita coisa boa para acontecer na sua vida, existem as dificuldades do dia a dia que precisam ser superadas. Se tem coisa boa e tem dificuldade para ser superada, você vai ter que fazer uma escolha. Qual grupo de pessoa você vai andar? Junto de um grupo de pessoas que está pronto para o que der e vier e acredita, independente da situação, independente da circunstância, ou não. Quem decide é você. Essa é uma primeira muralha que precisa cair na vida de muita gente. Porque muitas pessoas ainda não decidiram de que lado elas vão ficar. Muitas pessoas ainda não decidiram de que lado elas vão seguir a vida de fé delas. Tem muita gente indecisa. Tem gente que ainda não conseguiu. Irmão, parece que eu vou falar uma coisa assim, mas é uma coisa muito séria. Tem gente que ainda não decidiu se vai passar pelas águas do batismo ou não vai. Explique para mim, como que uma pessoa pode ser abençoada? Se Deus ele fala, aquele que crê e for batizado será, aquele que não crê será. E a pessoa decide não passar pelas águas. Como que uma pessoa dessa vai conseguir romper na vida e andar em vitória?
Num outro texto que nós costumamos ler aqui, se eu não estiver enganado, Gálatas capítulo 3, verso 27, eu não tenho certeza, acho que é isso, que fala que em Cristo, no batismo, nós somos revestidos por Cristo. Ou seja, nós estamos protegidos a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Jesus e nós passamos pelas águas do batismo e nós participamos de Santa Ceia. Tem gente que não vem para a igreja no dia de ceia porque tem dificuldade com o assunto ceia. Olha, domingo eu falei nos 3 cultos, hein? Se você não veio, eu acredito que você assistiu online e participou online. Eu acredito nisso, porque 3 cultos para facilitar a vida do irmão e da irmã. Se não dá para vir, pelo menos online participa. Se não participa online, se não vem para o templo, quer dizer que parece que não está muito afim de ser abençoado. Não posso tirar uma outra conclusão. Senão isso. É o que eu estou conversando com você desde o começo. O reino de Deus, ou seja, a nossa vitória, ela é tomada pela força. Nós temos que ter vontade de andar em vitória. Nós temos que ter vontade de superar os obstáculos. Nós temos que ter vontade de ver o problema por terra. É vontade. É posicionamento. É postura. É decisão. É tomada de decisão. Pastor, na minha vida, na minha casa, na minha família, na minha empresa, nos meus negócios, nas minhas finanças e assim por diante, a coisa está feia. A coisa está zicada. Mas eu vou seguir buscando em Deus a vitória. E Deus vai mudar a situação. É assim que tem que ser, irmão. É assim que tem que ser, irmã. É desse jeito que tem que ser. E é daí para pior ainda. Quando eu falo pior, é daí para ainda mais. Assim, ó, não, é igual o Jacó, que eu já falei. Ainda tem uma canção que fala: preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor, o quê? Me tocar. É a canção, tá? É a canção. Então tá aqui, ó. Agora eu entro na introdução, saio da introdução e começo a entrar no texto. Havia um grupo, naquele grupo tinha gente que acreditava e tinha gente que não acreditava. Moisés era o líder do grupo, só que o Moisés morre. O Moisés morre. E o Moisés tendo morrido, Deus levantou o Josué para dar continuidade à vitória. Irmão, irmã, aí aqui nós vamos, a chapa começa a esquentar um pouco mais. Porque o Moisés morreu, mas as promessas, não. O Moisés morreu. A promessa de terra que mana leite e mel não morreu. A promessa continuava em pé. Isso ensina para nós. O povo podia falar assim: nós queria tomar posse da terra que mana leite e mel, se fosse com Moisés. Agora que o Moisés não está junto, para nós não tem graça. Nós não quer mais. Tem gente que é assim. Tem gente que fica na dependência de pessoa para tomar posse da bênção. Muralha que tem que cair por terra. Vai para a igreja? Não sei se eu vou. Não estou com muita vontade de ir na igreja hoje não. Estou meio cansado. Se você não for, eu também não vou. Meu Deus. Vai para a igreja? Hoje eu não vou. Tá bom. Então eu também não vou. Vai para a igreja? Não vou. Se você não vai, é problema seu. Eu estou indo tomar posse da minha bênção. Postura, irmão. É postura. Se você for daquelas pessoas que depende de alguém para tá chegando, irmão, em nome de Jesus, campanha de queda de muralha serve para isso. Para ver a muralha cair por terra. Se a minha esposa não vier, eu não gosto de vir. Venha sem a sua esposa. Se o seu marido não quer vir, venha sem o marido.
Seu filho, sua filha não quer vir? Venha sem o filho, venha sem a filha. Seu pai, sua mãe não quer vir? Venha sem o pai, sem a mãe. Mas venha. É só olhar o texto. O Moisés morreu, irmão. Moisés ficou para trás. Moisés ficou para trás. Mas a promessa continua em pé. Eu gostava quando eu vinha ou ia na igreja com o fulano, com o Beltrano. Irmão, irmã, que conversa mais chonga-monga é essa? Eu gostava, eu gostava, gosto, continuo gostando, que Deus faz promessa e a promessa cai na minha cabeça e eu vou para a guerra, tomar posse da minha bênção. É assim que eu sou. E é assim que eu tento ensinar você a ser também. Não ficar dependendo de gente para ser abençoado. A bênção está sobre a sua vida, basta você sair da sua zona de conforto, que Jesus falou para o Pedro. Sai, Pedro, do barco e anda, se você quer andar na água. E o Pedro tirou o pé do barco e começou a andar. Só afundou porque começou a olhar o que estava do lado. Senão ele não tinha afundado. Não, irmão. Não, mas você está entendendo, sim ou não? Aqui, verso 1. Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía nem entrava. Dificuldade, problema, obstáculo. As dificuldades do dia a dia. A Jericó está fechada. Não tem o que fazer, sabe? É aquela dificuldade que eu tenho, que você tem, que nós temos, todos têm. Aquela dificuldade que você olha para uma situação, não tem uma saída, você olha, ou não tem uma entrada. Você olha para outra situação, não tem por onde chegar, não tem, você vai olhando, você não consegue ver um jeito, mas você sabe que se você colocar sua fé, sua confiança em Deus, o milagre vai acontecer, independente do problema, independente da dificuldade, independente da situação ou da circunstância. Acredite na promessa que está sobre a sua vida. Acredite, irmão. Pastor, eu estou vindo aqui, mas Deus sabe como as coisas estão na minha casa. Eu estou vindo aqui, mas Deus sabe a luta, a prova, o perrengue que eu estou passando. Eu estou vindo aqui, mas só Deus sabe como que eu estou. Não importa como você está. O importante é que você está vindo. É isso que é importante. É você vir, você buscar, você acreditar. Lembra do Abraão? Abraão era casado com uma mulher. Como era o nome da mulher do Abraão? Sara. A mulher do Abraão, ela não era novinha. Um dia ela foi novinha. Depois ela deixou de ser novinha para ficar velhinha. Velhinha, e ela era, a Bíblia diz, estéril. O Abraão queria filho. Ele já era velhinho também, casado com uma mulher velhinha também. Se fosse só os dois ser velhinho, ainda vamos lá, dava uma ajeitada, fazia alguma coisa. Mas além dos dois ser velhinho, ainda a mulher era. O sonho dele era ter um. Ele teve um filho, sim ou não? Mas não era difícil? Era. Mas a fé, a confiança, o coração dele estava voltado para quem? Para os homens ou para Deus? Para Deus. Não importa o que você trouxe, não importa o que você escreveu. Talvez você está escrevendo algo aí no seu papel que você sabe, se não for Deus fazer, não acontece. Não importa, irmão. O importante é você acreditar e colocar diante de Deus. O tamanho da dificuldade, isso não importa. A muralha, 14 metros de largura, 30 metros de altura. Larga e alta. Tudo fechado. Ninguém, está aqui, ninguém saía. Ninguém entrava. Difícil. Mas nós vamos ver no decorrer das semanas que aquela dificuldade não foi nada diante do poder de Deus.
Não foi nada, irmão. Abençoe quem está pertinho de você e fala assim, ó. Essa questão que você traz no seu coração não é nada diante do poder de Deus. Não é nada, irmão. Não é nada. Tem uma boa notícia para te dar. O milagre que tanto você está esperando vai acontecer. Vou falar de novo. Está gravando. Tem gente que está escrevendo. Hoje é dia 7 de junho de 2023. O milagre que tanto você está esperando vai acontecer. Ah, pastor, mas é muito difícil. Há alguma coisa difícil demais para Deus? Está na Bíblia. Os impossíveis para os homens são possíveis para Deus. O primeiro ponto, esse é o primeiro ponto da nossa reflexão, primeiro ponto da nossa campanha. Não existe muralha intransponível diante de Deus. Não existe. Não existe. Por maior e mais difícil que seja você passar diante dessa muralha, ou ver essa muralha cair por terra, por mais difícil que seja, para Deus isso não é, mas você vai pegar sério com Deus. Mais sério do que você já pega. Você vai levar Deus a sério. Mais sério do que você já leva. Fala para quem está pertinho de você. Deus está te chamando para um grau de intimidade ainda maior. Porque Ele tem coisas grandiosas para revelar na sua vida. Está disposto? Essa igreja é conhecida por muitos. Eu ouço pessoas falar, o que acontece lá é um milagre. E eu falo, eu sei. Você demorou tudo isso para entender? Eu já sei, faz tempo. Mas é um milagre. Tudo que acontece aqui é milagre, irmão. Pode escrever. Pode escrever. Tudo que acontece aqui é milagre. Se fôssemos ficar contando as coisas impossíveis que já aconteceram aqui nesse lugar, nós íamos até de madrugada escrevendo. Até de madrugada escrevendo. Porque Deus, Ele tem os olhos, as mãos, os pés, o coração atento à oração que se faz nesse lugar. Agora você me conhece. E você sabe que eu te incentivo a ser uma pessoa que leva Deus a sério. Você me conhece. Eu não fico aqui blefando com você. Eu não fico aqui jogando truco. Já jogou truco, Rose? Não? Quer aprender? Não? Ainda bem, porque eu não queria ensinar também. Quem já jogou truco aí? Só 3. Vocês acham que eu sei? Fica blefando. Não estou blefando, irmão. Eu não estou blefando com você. Eu estou dizendo para você o que a Bíblia diz para todos nós. É só querer saber, só querer aprender. Se você levar Deus a sério, Deus vai te surpreender. Num outro texto diz assim, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar minha face, se arrepender dos maus caminhos, dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e sararei a terra. Pronto, só aí já dava para a gente tirar uma base. Se eu colocar meu coração no altar, o coração de Deus sai do altar e vai para a minha vida, vai para a minha casa, vai para a minha família, vai para onde eu escrever no meu papel. O coração de Deus vai.
Primeiro ponto. Segundo e último ponto. Então, verso 2. O Senhor disse a Josué. Quem disse? Disse para quem? O Senhor só falou com Josué, porque o Josué precisava de uma palavra de fortalecimento, que é o que Deus está fazendo com a gente hoje aqui, ó. Então o Senhor falou para Josué: saiba que eu entreguei nas suas mãos Jericó. Pronto. Ó, Deus já entregou para você a resposta. Tchu, 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 tchu. Deus já está falando, irmão. Então o Senhor falou para Josué: saiba que eu entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei, seus homens de guerra. Com outras palavras, tudo que tem em Jericó está nas suas. Eu acho isso importante. Porque se Deus não falar que é para nós, eu acho bom a gente não querer. Tem gente que quer o que Deus não quer entregar. Tem gente querendo o que Deus não quer que a pessoa queira. Tem gente colocando a mão onde Deus não quer que coloque a mão. E Jesus ainda, ele em um dado momento, ele fala: ó, é o seguinte, se a sua mão faz você pecar, tira a mão, corta a mão fora. É melhor você entrar no céu, com outras palavras. É melhor você andar e viver na bênção, faltando uma mão, do que com as duas mãos você viver na maldição, na desgraça. Você vê? Então Deus falou para Josué: Josué, estou colocando na sua mão. Agora, o ponto 2 mostra para a gente o quê? É no começo da conversa. Então o Senhor disse para Josué. Aí, irmão, é o segundo ponto e é o último ponto da nossa primeira conversa. Primeiro ponto: não há muralhas intransponíveis diante de Deus. Segundo ponto: Deus vai falar com você a fim de fortalecer o seu coração. Você precisa estar atento ao que Ele tem para falar. Parece que o que eu estou falando é uma coisa simples, mas para alguns é uma coisa difícil de entender. Porque tem gente que não tem a referência espiritual para ouvir a voz do Senhor. Quem que é o seu pastor? Qual é a igreja que você congrega? Tem que ter isso bem resolvido. Você tem que ter isso bem resolvido. Eu não sei. Até agora não veio papel nenhum para mim aqui. Pode ser que tenha algum visitante aqui, alguém que está cultuando conosco hoje, veio. Ótimo, é muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Se tiver, né? Porque eu não sei se tem. Se tiver, seja bem-vindo, volte quantas vezes quiser. Para nós é uma alegria ajudá-lo, recebê-lo e assim por diante. Mas os que estão aqui no dia a dia, tem que ter esse compromisso com o altar na igreja onde Deus tem te chamado. Tem gente que tem dificuldade com isso daí. Tem gente que não consegue andar na bênção por causa disso. Tem um amigo, tem um parente, tem um colega, tem um familiar que é da outra igreja, que é líder na outra igreja, e aí o fulano fala uma coisa, o Beltrano fala outra coisa, não sei mais quem fala outra coisa, aí o pastor aqui fala outra coisa, eu não sei quem que eu escuto, porque todo mundo, cada um fala uma coisa. Irmã, eu vou dar uma dica e eu não vou cobrar nada para dar essa dica. Onde é a igreja que você congrega? Quem é o seu pastor? Você tem um pastor? Se você não tem, arruma um pastor rápido, urgente. Se você tem, ouça a voz de Deus através da vida do seu pastor. O que é falado, vou falar algumas denominações, respeitando todas elas, mas valorizando principalmente o que Deus tem feito na sua vida. Porque para mim o compromisso é com você. A Assembleia de Deus é uma bênção, mas não é o pastor da Assembleia de Deus que ministra sobre a sua vida. Se você congrega aqui, não é.
Congregação cristã é uma benção, irmão, é uma benção. Mas não é o ancião da congregação cristã que tem a palavra diretiva para a sua vida. Não é. Não é. Igreja Batista renovada, avivada, seja lá, é uma bênção, é uma bênção. Mas não é o pastor da Igreja Batista a pessoa que Deus vai usar para conduzir você à terra que emana leite e mel. Não é, não é. Se você congrega aqui, é esse altar que vai ser usado por Deus para falar com você. Então, está ali, ó. Então o Senhor falou com Josué. Falou. Igreja Universal do Reino de Deus é uma bênção também. Mas não é através do pastor da Igreja Universal. Não é. Você está entendendo, sim ou não? Tem gente que tem dificuldade para entender isso daí. Tem gente que fica correndo para lá e para cá procurando alguém para dar a cabeça. Se alguém vem perto, a pessoa dá uma tossida, treme assim com a tossida que dá, aí a pessoa já vem e já dá a cabeça logo para pôr a mão para ver se vai revelar alguma coisa. Mas que suricutico, para que tudo isso? Eu não entendo. Isso é coisa de criança espiritual. Criança espiritual. Bebê, e nós falamos disso também, né? Por esses dias nós falamos disso. Eu não escutei falar. Não escutou porque não veio de domingo. Se tivesse vindo, tinha escutado. Se tivesse assistido, pelo menos, tinha ouvido. O agir de Deus na nossa vida transforma a gente. Ele nos tira da fase de bebezinho e nos leva à fase de maturidade. Está aqui, ó, o Senhor falou com Josué. Quem que estava conduzindo aquele povo para a bênção? O Josué. Então Deus falou com quem? Com Josué. Isso a gente tem que ter resolvido no coração, irmão. É uma coisa muito simples, mas tem gente que não consegue entender, ou se entende e tem dificuldade para obedecer. Isso tem que estar resolvido dentro do nosso coração. Isso, nós falamos inclusive disso, é o restaurante que você vem comer espiritualmente, é um bom restaurante, irmão. Diga amém, diga graças a Deus por isso. É um bom restaurante, eu garanto para você. Te garanto, a comida que é servida aqui é uma comida boa. O garçom que serve talvez não seja dos mais simpáticos, mas a comida é boa. Garanto para você. Falamos de referência. Tem gente que não tem referência. Aí não tem referência, fica perdido, fica para trás, sabe? Então, primeiro, não importa o tamanho do problema, ele vai cair por terra. Segundo, tenha a referência espiritual da qual Deus vai usar para falar com você. E é desse jeito que Deus vai te abençoar. Escuta o que eu estou falando, guarda no seu coração, anota e registra, porque esse é só o primeiro dia da nossa conversa. Ele já falou, né? Já deu um spoiler. O Jericó, o rei, os homens de guerra, está tudo na sua mão. Com outras palavras, você já está recebendo de Deus o controle da situação. Fica em pé, por favor. Bate palma com força, hein? Com alegria, com vontade, com ânimo e dá glória para Deus. Pronto, pega o papel da campanha, pega o material. Escreveu? Eu não escrevi, pastor. Você sabe, né? Não escrevo mesmo. Escreva, irmão. Escreva, irmã. Escuta o que eu estou falando, escreva. Escreva. Agora eu vou orar com você. Escolheu a música, Gleice? Qual? Hoje o meu milagre. Essa daí? Tá bom. Vamos orar? Pega seu material. Pegue seu material. Eu vou falar para você, irmão. Você anota daí. Começa a contar no dedo. Quantos dias resta para essa muralha tá no chão? Eu vou falar de novo, você não entendeu. Começa a contar no dedo. Quanto tempo falta para o seu milagre acontecer?
Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu oro com esse irmão, eu oro com essa irmã, eu oro e abençoo, Pai. Eu oro e abençoo em nome de Jesus. Eu sei, Deus, que às vezes as coisas são tão difíceis que elas chegam a minar a nossa força, chegam a afetar o nosso emocional. Eu imagino aquele povo diante daquela muralha intransponível, conhecida em toda a região como a muralha intransponível. E o Senhor falando para eles: a muralha, a cidade, o rei, os soldados, tudo já está nas suas mãos. Eu estou entrando com providência para colocar por terra toda e qualquer situação, dificuldade, obstáculo que tente atrapalhar a bênção, a resposta, o milagre, a vitória na sua vida, na sua casa, na sua família. Se alguém entrar na frente, vai ser atropelado, porque eu tenho pressa para realizar o milagre. Eu abençoo esse povo que está nesse primeiro dia da campanha, em nome de Jesus. Diga amém.